Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Espaço da Bola, começando mais um Nordeste em Foco, o seu programa semanal aqui de resumo para falar um pouquinho aí do que foi o final de semana, para fazer uma prévia dos jogos da semana aqui no canal Espaço da Bola, falar dos times no Nordeste exclusivamente. Dia de segunda e sexta estamos vindo aqui para falar exclusivamente dos times do Nordeste, para a gente poder dar também nossa opinião e passar um pouco das informações aí, um resumão da rodada, dos jogos aí que aconteceram e que vão ainda acontecer. Agradeço a presença de todo mundo aqui no nosso canal e convido também quem não for inscrito a se inscrever aqui no nosso canal para acompanhar todo o nosso conteúdo. Deixa o like aqui no vídeo também e envia ele para os seus amigos para mais pessoas poderem acompanhar o nosso conteúdo aqui no canal. E também, você que ainda não conhece o nosso perfil no Instagram, o @Espaço da Bola, é o perfil da gente oficial, que a gente trata exatamente do futebol nordestino e faz sempre a divulgação de todo o nosso conteúdo, todas as nossas análises aqui do nosso canal do YouTube. É uma plataforma em que a gente pode ter um contato mais direto e mais intenso com os nossos seguidores, então convido vocês também a seguirem nosso Instagram, lá, @Espaço da Bola. Vamos falar um pouco dos jogos do final de semana aqui das equipes do Nordeste, começando pela sexta-feira, que foi um dia muito triste para a torcida do CSA. Eu me incluo também nessa, né, que eu sou torcedor do CSA, nunca escondi isso de ninguém. Mas o dia já começou muito ruim, né, porque a semana parecia que estava tudo dando certo para o time do CSA, né, os resultados foram favoráveis e o time na sexta-feira poderia inclusive garantir o acesso. As coisas começaram a desmoronar com a virada da equipe do Juventude no último lance, no último minuto. O Juventude vira para cima do Figueirense e aí já jogou água no chope da festa do acesso do time do CSA, né, que estava fazendo uma prévia, uma preliminar da partida muito boa, né, fizeram aquele corredor azul na porta do estádio. E aí também as coisas pioraram quando o CSA, fazendo uma partida patética contra o Brasil de Pelotas, não sequer conseguiu a vitória, saindo então do G4 e agora não depende só dele para vencer, precisa de um tropeço da equipe do Juventude. À noite também, a equipe do Cuiabá garantiu seu acesso. Na verdade, o Cuiabá já tinha garantido o acesso com o tropeço do CSA. Né? Aí precisava só de um empate, né? Só dependia dele mesmo, mas com o tropeço do CSA, o Cuiabá se garantiu na Série A do ano que vem. E aí no jogo da coroação, né, do acesso à noite, foi derrotado pela equipe de Sampaio. Claro, estava em clima de festa a equipe do Cuiabá. E acabou que foi derrotado ali, mas está garantido, né? Cumpriu o seu objetivo aí na temporada, a equipe do Cuiabá. Mas aí então, falando do Nordestino, foi a recuperação do Sampaio Corrêa, que voltou aí aos rumos, né, das vitórias. No sábado a gente teve o empate entre Confiança e América, o Confiança que não está mais brigando por nada aí na competição, só que tirou pontos do América e a Chape diz muito obrigado. Né, que inclusive a Chape tem 2 jogos para fazer e está em primeiro colocado. O América Mineiro está com a mesma pontuação, só que tem um jogo a mais. Então a Chapecoense pode, inclusive, depende só dela aí, né, e tem muita chance agora de ser campeã a equipe da Chape. A gente teve então no domingo, muito nordestino entrou em campo aí no domingo, né, principalmente pela Série A. O Ceará venceu a equipe do Palmeiras numa partida categórica, abriu 2-0 e sofreu um gol, mas conseguiu segurar a vitória. A gente teve também um jogo eletrizante, e não é nem de nordestino, mas de Internacional e Grêmio. O Grêmio, em um momento, começou a massacrar o Internacional, ter ataque direto, fez o gol, só que o Inter, a exemplo lá do Juventude, virou no último momento lá do jogo, né? Um pênalti, na minha opinião, que não era para ter sido marcado, mas virou lá no último lance a equipe do Internacional e garantiu aí uma sobra muito boa lá na frente, né? Tá com 62 pontos, 4 à frente do São Paulo, que é o segundo colocado. Então, só para comentar aí também sobre a equipe do Inter. O Fortaleza, infelizmente, foi derrotado pelo Atlético Goianiense por 2-0. E eu assisti o jogo do Sport contra a equipe do Bahia. No segundo tempo, um golaço ali do Thiago Neves para poder abrir o placar, né, nessa partida aí e abrir o caminho para a vitória da equipe do Sport. E aí a gente vai falar da classificação para mostrar a importância dessa vitória da equipe do Sport, tá? Daqui a pouco a gente fala disso daí.
No domingo ontem ainda a gente teve um empate entre Cruzeiro e Náutico, empate que foi muito festejado pela equipe do Náutico, porque garante o Náutico na Série B, foi o empate da permanência e vai para a última rodada contra a equipe do CSA, mais tranquilo, sem a pressão de precisar do resultado. Vai jogar só aí também para tirar ponto do CSA, porque existe essa rivalidade entre Pernambuco e Alagoas, né? O CSA quer o acesso, além de que provavelmente vai vir aquele incentivo da equipe do Juventude para o Náutico tirar pontos do CSA, para o Juventude se garantir na Série A também, né? Então vamos ver como é que fica essa última rodada aí. Eu vou falar da última rodada da Série B no próximo Nordeste em Foco, que é na sexta-feira, certo? Aí a gente fala mais precisamente disso na próxima sexta, porque os jogos vão ser na sexta, aí a gente no próximo programa vem aqui para falar disso, tá? Mas no domingo ainda teve a vitória da equipe do Ponte Preta contra a equipe do CRB. A Ponte abriu 3-0, era um jogo que o CRB também tava sem preocupação, né? Uma equipe até bem modificada, então a equipe do CRB, e acabou que o Ponte Preta venceu esse jogo tranquilamente, né? Não briga pelo acesso mais, a equipe da Ponte, mas sei lá, né? Tá, deixa quieto. Vamos lá falar das classificações agora. Na Série A do Campeonato Brasileiro, eu já falei aqui da classificação e eu vou falar na quarta-feira, né? Que eu tenho outro programa, né? Que agora na quarta-feira e no final de semana eu venho para falar mais precisamente de um assunto, ou dois assuntos, ou um time ou dois times, né? E eu vou vir falar das equipes da Série A, dessa luta contra o rebaixamento da Série A. Quarta-feira eu tô aqui para falar disso, viu? Fiquem ligados aqui no canal. O Ceará está em oitavo colocado, 45 pontos, né? Tá com a mesma quantidade de pontos do Corinthians e do Santos, só que o Corinthians tem 2 jogos a menos e o Santos tem um jogo a menos, mas o Ceará tá vivo aí nessa briga pelo G8. E tá de olho também na final da Libertadores e na final da Copa do Brasil, porque naturalmente vai abrir mais vagas para os brasileiros, né? Porque o campeão da Libertadores já garante vaga na Libertadores, assim como o campeão da Copa do Brasil. E se o Brasileirão tem 6 vagas para a Série A, com esses 2 campeões, né? Dependendo se for o Palmeiras, o Grêmio ou o Santos, aí vai abrindo mais vagas e o Ceará tá de olho ainda aí na oitava colocação, né? Então, foco aí do Ceará para se garantir nessa primeira parte aí e brigar por uma vaguinha na Libertadores. Quem sabe, né? Pode ser que apareça. Vamos torcer. O Sport, com a vitória, foi para 35 pontos. Empatou em pontos com o Vasco e com o Fortaleza, que perdeu na rodada também. E aí abriu 3 pontos de vantagem para a equipe do Bahia, que tem um jogo a menos, né? Tá com 32, os outros estão com 35, fora da zona. Mas é uma situação bem complicada aí da equipe do Bahia. Vejam que era um jogo de 6 pontos. Quem vencesse abria 3 pontos um do outro aí, e o Sport conseguiu a vitória e avançou aí na tabela, né? Então foi um bom passo aí da equipe do Sport. Tem muito jogo ainda, vamos falar muito ainda dessa briga aí, que tá uma briga muito interessante aí contra o rebaixamento. Teve o Vasco vencendo o Atlético Mineiro, um jogo impressionante da equipe do Vasco, mas tá eletrizante aí essa briga contra o rebaixamento aí na Série A também. O Goiás enfiou, foi 4-3, se não me engano, né, no Santos, e tá se aproximando também ali da saída, né? Levou 2-0 e virou para 4-2. Levou um golzinho a mais ali, mas garantiu a vitória contra a equipe do Santos. Então tá aumentando aí o sarrafo também na Série A. Vai ser interessante acompanhar essa luta aí, né? Rapidamente pela tabela da Série B, porque eu vou falar mais precisamente da Série B na sexta-feira, no próximo episódio do Nordeste em Foco. O CSA em quinto colocado com 57, tá a 1 ponto do Juventude, que tem 58, né? Então não depende só de si o CSA na última rodada. Sampaio Corrêa está em sétimo com 54, sem chances de acesso. O CRB em décimo colocado com 49. Confiança 14º com 46. E o Náutico 15º com 43. A partir daí o Náutico não tem mais chance de ser rebaixado. O Vitória tem 42 pontos, ainda joga nessa rodada. Vamos falar, né, dos jogos ainda dessa rodada. Ainda tem alguns jogos para acontecer nessa rodada, vamos falar sobre isso. Tá com 42 e depende só de si. Com um empate, em 2 jogos só precisa de um empate, né, para poder se salvar. Porque o Figueirense tem 39, só chegar a 42. Aí o Vitória empatando vai a 43, como um Náutico. E aí se salva. O Paraná também, vencendo os 2 jogos, vai para 42. Só que aí o Vitória com 1 ponto, também o Paraná não alcança mais a equipe do Vitória, tá?
Então vamos falar agora dos jogos dessa semana. Nessa segunda-feira, hoje, pela Série A, Corinthians e Bragantino, pela Série B, Operário e Chapecoense, tem jogos da Copa Verde, né? Então, eu falei sobre isso ontem, mas infelizmente a gente teve a situação do jogo do Vila Nova contra o Palmas. Eu quero deixar também aqui todos os sentimentos, né, da gente aqui do Espaço da Bola, por causa do acidente de avião que vitimou 4 jogadores do Palmas, o presidente do clube e o piloto do avião. Eles tinham testado positivo para o Covid, só que ontem encerraria o período de isolamento, e aí eles poderiam se reintegrar ao elenco hoje e participar dessa partida pela Copa Verde. Infelizmente o avião caiu logo depois da decolagem e todos que estavam no avião morreram, os 4 jogadores, o piloto e o presidente do clube. Então, nota triste aí, estamos se posicionando de novo sobre isso, né? Mas amanhã, gente, na terça-feira, tem mais jogos. O Vitória joga contra a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto, e aí já para garantir a sua permanência, né, a equipe do Vitória. Tem jogo também pela Copa do Nordeste valendo as últimas vagas, né? O CSA joga contra o Motoclube, o primeiro jogo foi 0-0, o CSA define em casa. E aí, hoje à noite tem pré-jogo falando dessa partida do CSA, e eu vou falar sobre a minha opinião, se o CSA tem que entrar com o time completo, com o time misto. Eu vou falar no pré-jogo que sai hoje à noite, tá? E Itabaiana contra Santa Cruz é o jogo de ida ainda, né, pra definir a última vaga aí. Hoje o CSA e o Motoclube definem a penúltima vaga, Itabaiana e Santa Cruz jogam hoje a primeira partida para definir a última vaga para a Copa do Nordeste, para a fase de grupo da Copa do Nordeste. Quarta-feira tem Copa Verde, quinta-feira a gente vai ter Série A, Bahia e Corinthians. Jogo muito difícil aí, mas que o Bahia olha aí para esse jogo contra o Corinthians, né, para poder se afastar da zona do rebaixamento, e o Ceará olha para esse jogo aí para o Corinthians tropeçar e o Ceará ficar mais à frente, né? Na sexta-feira tem mais partidas e a gente volta na sexta-feira aqui para falar dos times aí do Nordeste. Só que mais uma vez eu agradeço a presença de cada um de vocês aqui no canal, certo? E convido quem não for inscrito a se inscrever mais uma vez, acompanhar aqui nossas redes sociais para ficar ligado em todo o nosso conteúdo, tá? Então, um grande abraço aí para vocês, galera. Nos vemos no próximo vídeo. Hoje à noite tem mais conteúdo aqui no canal. Grande abraço aí para vocês. Valeu pela presença, tamo junto e até a próxima.